Olá, hoje nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Você já está se acostumando com Marcos, que Marcos é rapidinho, né? Então ele traz um monte de acontecimento, fatos, informações de uma maneira bastante rápida, né, com narrações bem curtas. Então hoje a gente vai ter nesse capítulo 2, que é um capítulo curto, a gente vai ter a cura de um paralítico, a gente vai ter a vocação de Levi, que é Mateus, a gente vai ter o jejum, né, sobre aquela questão do se faz jejum, não se faz jejum, e a discussão sobre o dia de sábado. Tudo isso, todas essas coisas num capítulo como o capítulo 2. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo, sabe onde tem um joinha assim? Dá um joinha assim, dá um like no vídeo, tá bom? Ah, e deixa eu te falar uma coisa, se inscreva no canal, isso mesmo, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, por quê? Porque assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você recebe uma notificação, tá bom? Tá certo? E chame outras pessoas para se inscrever no canal, isso mesmo. Vamos lá? Então, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 2. Vamos ver, como eu disse, tem várias coisas que acontecem bastante rapidinho, tem a cura, tem a vocação de Mateus, tem tudo acontecendo bem rapidinho. Vamos lá. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podia encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os seus pecados. Ora, estava ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha.
Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para o vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam. Vede, porque fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Muito bem, é muito interessante este capítulo, porque, como eu lhe disse, tem várias coisas importantíssimas acontecendo, não só acontecendo, porque cada vez que acontece algo, Jesus aproveita para trazer o ensinamento. O paralítico é levado e curado, levado na casa onde Jesus estava, que é a casa de Pedro lá. Chegou lá, arranca o teto de tanta gente que estava, coloca o paralítico. Jesus fica impressionado de ver o quê? A fé dos que carregam o paralítico e a fé daquele paralítico. Tanto é que Jesus mostra a sua autoridade e diz: os teus pecados estão perdoados, né? Ou seja, os pecados perdoados significa justamente que Jesus exprime, né, a sua autoridade ali diante dos companheiros, né, dos 4 que levaram ele, e do paralítico, impressionado com a sua fé. E é interessante que Jesus nem pergunta para eles, né, se ele quer ser curado, como ele perguntou para o leproso. Não, Jesus já traz a cura. E traz a cura mostrando a sua autoridade. Autoridade de quê? A sua autoridade divina. Jesus nem fala assim: eu vou te curar, você está curado, pega teu leito e vai. Não, ele mostra a sua autoridade divina. Os teus pecados estão perdoados. Tudo. Se existe uma doença que veio aí por causa do pecado, está perdoado. Se existe algum pecado, está perdoado. Se você considera essa doença como um castigo de Deus, está perdoado. Ou seja, ele usa da sua autoridade divina. Mas para frente, tudo isso é ensinamento de Jesus. Para frente, Jesus chama Levi, Mateus, cobrador de imposto, considerado pecador, gente de má vida. Logo depois de Levi vir com Jesus, Jesus é convidado para a casa de Mateus, para a casa de Levi para comer. Jesus come junto com publicanos, com gente de má vida. Todo mundo fica impressionado com aquilo. Jesus aproveita para dar uma lição. Para quem que eu vim? Eu vim para os pecadores. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Mais uma vez, Jesus aproveita aquela situação e ensina. E realmente, né, Jesus deixa muito claro: os sãos, quem tem saúde não precisa de médico. Santo não precisa de ser curado dos seus pecados, né? Os santos já são santos. Os que têm saúde não precisam de médico. E Jesus fala: eu vim para os pecadores. É essa a função de Jesus. Aliás, eu gosto muito de falar, sempre quando eu leio esse texto aqui na missa, eu sempre falo: deixa eu te falar uma coisa, igreja é lugar dos pecadores. É isso mesmo. Igreja não é lugar para santo, não. Eu brinco com as pessoas, falo que eu vou botar uma placa na minha paróquia, vou escrever lá fora assim: proibida a entrada de santo. Santo não precisa ir de igreja. Santo já é santo já vai para o céu. Santo não precisa de igreja. A igreja é para nós. A igreja é para nós pecadores.
Então, né, eu que sou pecador, que preciso da igreja. Então, a igreja, né, e Jesus veio para nós, né? Ou seja, a igreja é para os pecadores. Então, quando você for para a igreja, não vai querendo encontrar santo não, viu? Tá bom? Eu vim para a igreja, pensei que todo mundo era... por favor, né? Isso é no céu, né? Você está confundindo a igreja com o céu, né? Olha, não esperava de encontrar isso dentro da igreja. Claro que esperava. Igreja é para os pecadores. É para eles ficarem melhor. É para conversão. É para melhorar. É para amadurecer. Tem umas pessoas com uns discursos tão babaca, né? Nunca esperava encontrar isso dentro da igreja. Ora, eu vou encontrar fofoca dentro da igreja, eu vou encontrar, às vezes, julgamento dentro da igreja, vou encontrar preconceito dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é para os pecadores. E os pecadores vão à igreja para se tornarem santos. Então você vai encontrar sim, né? Igreja não é para os santos. Igreja é para os pecadores. Tá bom? Como Jesus veio para os pecadores. Vamos lá. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos lá. Logo depois, de novo, aquela história do jejum. Mas os fariseus jejuam. Mas os discípulos de João jejuam. Claro, os fariseus jejuavam muito, porque eles observavam estritamente a lei. Os discípulos de João faziam muito jejum, porque João teve uma influência muito grande da comunidade essênia, sabe aquela comunidade dos essênios, ali em Qumran, perto do Mar Morto? Então, eles jejuavam, eles faziam abluções, eles faziam purificações. Então, os discípulos de João jejuavam demais. E aí eles vêm questionar Jesus, mas os discípulos de João e os fariseus jejuam, por que vocês não jejuam? Jesus fala, pelo amor de Deus, jejuar por quê? Se o noivo está aqui. Aí Jesus apresenta aquilo que eu já te falei uma vez. Jesus sempre se apresenta como o noivo. O Evangelho sempre apresenta Jesus como noivo. O noivo que desposa a sua esposa, a igreja. Jesus, o divino esposo, a igreja, a sua esposa, né? Muito bem, o esposo está aqui. Então, nós vamos jejuar? Não, pelo contrário, vamos fazer festa. Deixa para jejuar quando o esposo não tiver, né? E aí eu volto a lembrar você que nós católicos, né, só jejuamos em 2 ocasiões, que lembra quando o esposo não está com a gente, que é na sexta-feira da paixão, quando o esposo nos foi tirado. E na quarta-feira de cinza, quando a gente entra o período da quaresma, em que o esposo estará no deserto durante os 40 dias, lembrando esse momento. Então, está entendendo? Depois, claro, se você quiser fazer jejum nas quartas-feiras, na sexta-feira, isso é uma questão pessoal. Mas, determinação da igreja, só há 2 momentos em que se faz jejum. O jejum da quarta-feira de cinza e o jejum da sexta-feira da paixão, quando o esposo nos foi tirado. Então, Jesus falou aqui, não, dias virão em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Então, enquanto o esposo está conosco, não vamos jejuar. Enquanto eu tenho Jesus na Eucaristia, não vou jejuar. Enquanto eu tenho Jesus na festa da Eucaristia, não vou jejuar. Enquanto eu tenho Jesus na minha vida, não vou jejuar. Vou jejuar em alguns momentos em que eu lembro que o esposo nos será tirado. Entendeu? Então, Jesus deixa muito claro, a sua presença é presença de alegria e esperança. Então, não há por que fazer jejum, né? Por isso ele explica ali. Muito bem, depois tem aquela história daquelas espigas. Eles não estavam fazendo nada de errado. Primeiro que eles não estavam roubando as espigas, eles estavam fazendo a tal da respiga. Respiga é o seguinte, já expliquei aqui, quando o dono daquela lavoura lá, ele colhia o trigo, mas era normal que ele colhia o trigo e os grãozinhos que sobrassem no pé de trigo ficavam lá para os pobres irem fazer a respiga. Era um gesto de caridade. Então, normalmente, depois dele fazer a colheita, ele abria o campo dele e falou, gente, agora pode fazer a respiga. Aí o pessoal vinha fazendo, tirando os grãozinhos que havia sobrado ali nas espigas. E eles estavam fazendo isso.
e estava fazendo isso no dia de sábado. Jesus aproveita quando é questionado sobre isso. Quando Jesus é questionado, é sábado, não é sábado? Tá? Jesus aproveita para trazer um ensinamento que não era tão novo não, porque no Antigo Testamento já dizia que quando existia uma coisa muito grave que precisava ser feita, né, cessava-se a obrigação do sábado. Mas Jesus se impõe e fala, é o seguinte, o sábado foi feito para o homem, não vamos inverter as coisas. Jesus retoma o ensinamento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia, quando existe uma obrigação muito grande, né, de se fazer alguma coisa, a lei do sábado pode ser violada. Mas eles esqueceram isso. E aí Jesus retoma e fala, não, gente, o sábado foi feito para o homem. E aí há o grande ensinamento. Para dizer tudo, o Filho do Homem, Jesus, é Senhor do sábado. Então Jesus faz o que ele quiser com o sábado. Você percebeu que em todos os momentos, na cura do paralítico, na vocação de Levi, na questão do jejum e na questão das espigas do dia de sábado, todos esses momentos Jesus ensinou algo. Tá bom? Vamos lá, então vamos pegar só alguns versículos que eu quero deixar claro para você. No versículo 1, é só para você entender, alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Duas coisas. Primeiro, ele voltou a Cafarnaum. Começa aqui uma série de discussões com seus adversários. E todas essas discussões são situadas ali na região de Cafarnaum. E todas essas discussões que Jesus tem com seus adversários, todas Jesus usa para trazer um ensinamento. Ok? Muito bem, quando fala assim, souberam que ele estava em casa, com toda certeza é a casa de Pedro. A casa de Pedro. Né? Então, não é a casa de Jesus. Jesus estava lá na casa de Pedro. Né? E então Jesus estava hospedado na casa de Pedro. É a casa onde ele curou a sogra do Pedro. É a casa que ele ficava lá em Cafarnaum. Então ele estava na casa de Pedro. Na casa de Pedro. Né? Muito bem. Reuniu-se uma tal multidão, versículo 2, que não podia encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Esse instruía, literalmente, é o seguinte, e ele anunciava a palavra. Ou seja, Jesus estava ali com uma multidão enorme de gente e ele não ficava jogando conversa fora. Ele aproveitava e os instruía, ou seja, anunciava a palavra. Tanto é que tudo o que acontece com Jesus, ele anuncia a palavra. Não, tá bom? Muito bem. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentar-lhe, por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Muito bem. Você fala, nossa, coitado, acabou com a casa do Pedro. Não, até que não. Deixa eu te mostrar. Olha como que era uma casa no templo de Jesus. É assim, olha. Uma casa no templo de Jesus é assim. Ela geralmente é uma casa que tem um terraço, tá vendo esse terraço? Feito de taipa. Eles cruzam as madeiras, né? E depois colocam barro por cima. Para quê? E muitas colocam até uma graminha por cima, ou nasce graminha por cima. Isso deixava a casa mais refrigerada e mais protegida. Você fala assim, e chuva? Chovia-se pouco, chovia de vez em quando, mas chovia-se pouco, muito bem. Normalmente essas casas aqui, elas tinham uma subida aqui do lado, uma escadinha que levava ao terraço. Era muito comum você, nos dias de calor, você ficar sobre o terraço e até dormir no terraço. Quando era muito calor, você até ficava no terraço e até dormia no terraço ali, né? Mas essa era o padrão da casa. A padrão da casa. Só que em cima, como era feito de taipa, ou seja, madeira cruzada e barro por cima, era muito fácil desfazer isso. Não era nenhum quebra. Eles tiraram o barro dali, tal, tiraram umas varetas ali e desceram o rapaz. Depois o Pedro consertou, depois o Pedro foi lá, botou de novo as madeiras, botou barro de novo, depois consertou. Não era tanto problema. Só que quando Jesus viu aquilo, Jesus ficou impressionado com a fé dos 4, né? E ficou impressionado com a fé daquele paralítico.
É interessante isso aqui, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que eu disse para você. Aqui, a fé, ela já é notada pela própria atitude do doente, que se deixa levar na maca e desce, e também a fé já pode ser notada pelos companheiros. E aí Jesus nem pergunta se ele quer ser curado ou não. Jesus fala, estou impressionado de ver a fé desse pessoal. Olha aqui, ó. Derrubaram o teto da casa do Pedro, aqui, ó, e desceram com os rapazes. E Jesus, então, cura. Estou dizendo isso porque, normalmente, quando Jesus vai fazer uma cura, Jesus exige da pessoa que mostre a fé. Sempre, né? Para o leproso, Jesus exige que ele mostre a fé. Quando Jesus vai curar aquela menininha lá da filha da mulher Tiro Fenícia, Jesus quer provar se ela tem fé. Quando Jesus cura aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, hemorroíça, Jesus fala assim, quem me tocou? Ah, foi tua fé que te salvou. Então, sempre que Jesus cura alguém, ele exige da pessoa que mostre a sua fé. Aqui, Jesus nem exigiu que o paralítico mostrasse a sua fé. Ele já percebeu a fé tamanha desse paralítico quando ele se deixa levar na maca e se deixa descer por ele pelo teto. Interessante, né? Muito bem, no versículo 6, quando Jesus fala, os seus pecados são perdoados, ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros, como pode esse homem falar assim? Ele blasfema, né? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Muito bem, olha que interessante. Aqui em Marcos, você vai notar uma coisa, os escribas são os grandes adversários de Jesus. Você viu que Mateus colocava sempre os grandes adversários de Jesus, os fariseus, né? Os fariseus. Os escribas, a maioria dos escribas pertenciam ao partido, à confraria ali dos fariseus. Mas você nota uma coisa, sempre Mateus indicava como adversário de Jesus os fariseus, que vinham enchendo as paciências de Jesus. Marcos sempre fala dos escribas. Então, os escribas são os grandes adversários de Jesus aqui em Marcos. Então, sempre que tem quem tem que apurrinhar a vida de Jesus, são os escribas, né, para Marcos, né? Muito bem. No versículo 14, é aquilo que eu te falei, Jesus, ao curar e dizer os seus pecados estão perdoados, Jesus mostra a sua autoridade divina. No versículo 14 acontece uma coisa interessante. A vocação de Levi, né? Quando ia passando, viu Levi, onde que Jesus estava? Vamos lá. Jesus saiu de novo para perto do mar. Esse mar é o mar da Galileia, ou o lago, é o lago de Tiberíades, não é o mar, né? E toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Mais uma vez, ele instruía, ele pregava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço de arrecadação, e disse-lhe, segue-me, e Levi, levantando-se, seguiu. Muito bem, estamos em Cafarnaum, perto do mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, né? Lago de Tiberíades, está ali. Não é um mar de água salgada, é um lago muito grande. Muito bem. Ali, naquela região de Cafarnaum ficava num lugar estratégico, porque Cafarnaum ficava na fronteira dos territórios de Herodes Antipas e o território de Filipe. Lembra que nós tínhamos a Palestina, eu te expliquei, a Palestina foi dividida em 4 partes. E aí, dessas 4 partes, cada uma foi confiada a um tetrarca. Já te expliquei o que é a palavra tetrarca. Tetra, 4. Arca, governo, que governa. Monarca, aquele que governa sozinho. Tetrarca, 4 governantes. Então tá bom. Então foi confiada a 4 tetrarcas. Aqui na região de Cafarnaum nós tínhamos
a fronteira entre o território de Herodes, Antipas, e o território de Filipe. Filipe era o tetrarca da Traconítide. Filipe, o tetrarca da Traconítide. Então nós temos ali em Cafarnaum uma fronteira do território de Herodes e de Filipe. Atenção! Aqui, nessa fronteira, se recolhiam taxas sobre mercadoria que entravam e saía dos territórios. Então, uma mercadoria ia para o território de Filipe, pagava imposto. Entrava, pagava imposto, né? Muito bem. Naquele tempo, os romanos permitiam que pessoas cobrassem impostos, né? Impostos. E estes tetrarcas, eles tinham a permissão de Roma de cobrar taxas de passagem, como se fosse um pedágio, taxas de mercadoria que ia para um lado e para o outro. Então, eles tinham essa permissão. Então, presta atenção. O cobrador de imposto cobrava imposto para Roma. E ele também prestava serviço para o tetrarca, que o tetrarca cobrava, de repente, o imposto de passagem. Ou então, um imposto de uma mercadoria que ia daqui da Judéia para Traconítide, ou da Traconítide para a Judéia, né? Então, você imagina que esse cobrador de imposto era odiado. Odiado. Primeiro que ele era odiado pelos judeus porque eles cobravam impostos dos judeus e aquilo deixava eles muito chateados porque Roma mandava neles. Mas eles também cobravam impostos dos tetrarcas. Herodes mandava eles cobrar imposto de passagem. Filipe mandava cobrar imposto de passagem. Filipe mandava cobrar imposto de mercadoria. Então, além de ser explorado por Roma, eles eram também explorados pelos tetrarcas. Tinha que pagar imposto para Roma, mas tinha que pagar imposto também para Herodes. Deus me livre, né? E além disso, os cobradores de impostos roubavam ainda, porque se o imposto era X, eles cobravam X mais. Porque quem fiscalizava os cobradores de impostos? Meu Deus do céu, né? Aliás, quem fiscalizava, o chefe dos cobradores de impostos, eles roubava mais que eu, era um chefe de cobrador de impostos. Então, na verdade, o cobrador de imposto era mal visto demais. Cobrava imposto para Roma, cobrava imposto para Herodes, roubava o povo, mal visto demais. E Jesus chama justamente, esse cobrador de imposto, Levi. E ele, Levi, vai, deixa tudo, deixa a banca da coletoria e tem uma coisa interessante, convida Jesus para um jantar na casa dele. E Jesus aceita? Claro, Jesus não recusa convite nenhum. E Jesus aceita. E olha o que acontece. Lá, os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida? Muito bem, muito bem. Você viu que Marcos escreve assim, os escribas do partido dos fariseus. Eu falei para você que os fariseus, eles compunham uma confraria de gente que aplicavam a lei de forma estrita, né? Os fariseus ficavam estudando a lei, estudando, para aplicá-la nos mínimos detalhes. Essa confraria de fariseus, né, acabou se tornando uma força política tão grande que eles agiam ali naquela região como se fosse um partido político. A maioria dos escribas eram os que estudavam a lei, que sabiam ler a lei, interpretar a lei. A maioria dos escribas faziam parte do partido, da confraria aí dos fariseus. Então, os escribas que interpretavam, que estudavam, que aprofundavam na lei, né? E eu volto a dizer a você,
Para Marcos, o grande adversário de Jesus são os escribas, que no frigir dos ovos são os fariseus também. Tá. Muito bem, aqui tem aquela questão do jejum, né? Ora, os discípulos de João, os fariseus jejuavam. Por isso foram perguntar, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhe, pode porventura jejuar os convidados da números enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe será possível jejuar. Então, mais uma vez a gente é trazido a imagem do esposo aqui. O esposo significa que está prestes a casar. É uma festa de casamento. Que na linguagem bíblica, Jesus é o divino esposo que se casa, que desposa a sua igreja. A nós, a sua igreja, somos sua esposa. Muito bem. Para a visão cristã, tudo isso é uma grande festa. A presença de Jesus é festa, a presença de Jesus é esperança, a presença de Jesus é alegria. Então não cabe jejum. Já expliquei você, por isso é que a igreja católica tem somente 2 dias de jejum, para lembrar somente quando o esposo nos é tirado. Só. Depois, se você fala assim, mas o padre não sei o que mandou eu fazer jejum toda sexta-feira da quaresma. Você pode fazer por uma devoção pessoal, mas prescrição litúrgica é só na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Mas eu jejuo toda sexta-feira durante o ano todo. Pode fazer por devoção. A igreja recomenda jejum? Recomenda que você faça jejum, que você faça orações, porque a Bíblia recomenda isso. A igreja recomenda que se a gente em algumas ocasiões deve fazer jejum? Recomenda, porque a igreja manda fazer jejum e oração. Mas prescrição litúrgica, só quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Por quê? Porque na sexta-feira da paixão nós lembramos isso que Jesus falou. É quando o esposo nos é tirado. Nos é tirado, né? Não. Muito bem, e aí Jesus, aqui, eu quero que você note isso aqui, que quando a gente for ler o Evangelho de João, lá no capítulo 3, vai aparecer a figura do amigo do esposo. O amigo do esposo é uma coisa interessante, né? Aqui Jesus já dá, o amigo do esposo é aquele que está do lado do esposo preparando o casamento. O amigo do esposo é o que prepara o casamento, o amigo do esposo é que chama os convidados, o amigo do esposo que prepara a cerimônia, o amigo do esposo é que é aquele que organiza, é aquele que dá plena assistência para o casamento. Então, esse amigo do esposo que está sempre junto com o esposo não vai fazer jejum, porque ele se alegra de estar ao lado do esposo, né, do seu amigo, tá bom? Muito bem, no versículo 21, Jesus faz uma coisa maravilhosa aqui. Aí Jesus fala, ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca um novo pedaço da veste usada. E depois fala, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, arrebentará os odres velhos, né? O que Jesus está querendo falar com isso? Gente, Jesus fala muito claramente. Agora está na hora de você fazer a sua escolha entre o que era velho e o que é novo. O que é velho é tudo isso que a lei antiga, o sacrifício antigo, os ensinamentos antigos. E eu trago agora algo novo para vocês. Uma nova aliança, um novo sacrifício, um novo sacerdócio, um novo jeito de pensar. Muito bem? O Evangelho simboliza o novo. As leis duras, os fardos pesados, o sacrifício antigo, a imolação de animais, tudo isso é velho, remendo velho, pano velho. Você não vai colocar esse pano velho em roupa nova. Você não vai pegar pano velho e colocar em roupa nova. Tudo aquilo que passou é velho. O Evangelho, que diz para amar o irmão, diz para perdoar quem te magoou, para amar o inimigo, o Evangelho que traz o novo sacerdote, o Evangelho que traz o novo sacrifício, o Evangelho que traz a nova e eterna aliança,
Isto é apresentado a você. Então faça uma opção. Não me traga coisa velha e misture com coisa nova. O novo é novo. O Evangelho é o novo. E para terminar, tem o versículo 26, aquela história, comeu no dia de sábado, pegou, já expliquei, que foi uma respiga e tal. E aí no versículo 26, Jesus aqui fala, né? Ele entrou na casa de Davi, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer e os deu aos seus companheiros. Você lembra disso, né? Foi aquela história, o Davi estava fugindo do Saul, estava com fome com seus companheiros, está lá na primeira livro de Samuel, né? Capítulo 21. Aí ele entrou, a arca estava lá na casa não existia templo ainda, claro que não existia templo, né? Mas a arca estava na casa de Abimeleque, né? E aí eles entraram lá e comeram os pães e tal, aquela coisa toda. Os pães que eram apresentados. É só para fazer uma coisa, Marcos fez uma confusãozinha aqui. Na verdade, o sumo sacerdote não era o Abiatar. Nessa época, o sumo sacerdote era Abimeleque. O Abiatar é filho de Abimeleque. Mas nessa época que o Davi entrou e comeu os pães da proposição, quem era o sumo sacerdote era o Abimeleque, tá? Só que depois, quem fica sumo sacerdote é o Abiatar. O Abiatar, que é filho do Abimeleque, foi sumo sacerdote na época de Davi. E realmente foi um dos sumos sacerdotes mais famosos, o Abiatar. Então acho que o Marcos se confundiu na hora de escrever, ele se confundiu. Como Abiatar era o grande sacerdote no tempo de Davi, ele acabou confundindo Abimeleque com Abiatar. Mas na época que o Davi comeu os pães da proposição, quem era o sumo sacerdote era o Abimeleque. Não muda nada, estou trazendo informação para você. Só formação histórica, não vai mudar nada. E no versículo 28, Jesus, como eu disse, traz um ensinamento muito taxativo. Ele diz, o sábado existe, gente, para o homem. Para o homem viver. E não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, não vamos inverter as coisas. Jesus chama atenção de uma coisa que acontecia muito fácil. As pessoas confundiam e começavam a colocar a lei, acima da pessoa, do ser humano. E Jesus falou, não. A lei não pode estar acima do ser humano. O homem é que está acima da lei. O sábado foi feito para o homem, não é o contrário, né? E Jesus, e assim, ele termina esse capítulo, né, dizendo de forma taxativa, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, mostra mais uma vez a sua autoridade divina. O Filho do Homem, se o sábado foi feito para honrar a Deus, então está aqui o Filho do Homem, que é Senhor do sábado. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teledo et tribiuda, radix Davide. Aleluia.